Oi, pessoal, tudo bem? Bom, gente, hoje a gente vai discutir um tópico que é um tópico que, assim, quem estiver na área farmacêutica vai ver esse tópico em qualquer área que estiver, né? Com qualquer uma das áreas de atuação aí dentro da área da farmácia. Por quê? O ciclo da assistência farmacêutica, ele abrange etapas que, se eu tiver numa drogaria, eu vou ter as mesmas etapas com as suas particularidades por conta da área. Se eu estiver no SUS, eu vou ter as mesmas etapas com algumas particularidades por causa da área. E se eu estiver em hospitalar, né, na área hospitalar, eu vou ter os mesmos tópicos com as adaptações da área de atuação. Então, hoje, o foco aqui é hospitalar. Então, nós vamos olhar o ciclo da assistência farmacêutica que vocês já viram, que vocês já discutiram, só que com foco nas etapas pensando no hospital. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa falar, né, antes de ver o ciclo, é a diferença entre atenção farmacêutica e assistência farmacêutica. Então, eu sei que o nome parece bem parecido, né? Assistência e atenção, mas são atividades diferentes, ok? E isso tem que ficar muito claro para vocês. Essa pergunta é uma pergunta-chave, inclusive de concurso público, de processo seletivo, que é atenção e assistência farmacêutica. E o que eu vejo muito nas questões é eles trocarem a definição, né? Bem pegadinha mesmo, pra gente se confundir. Então, atenção farmacêutica, né? Por definição, vamos ver a definição, depois eu simplifico isso. Definição é um conceito da prática profissional na qual o paciente é o principal beneficiário. O paciente está no centro do processo da atenção farmacêutica. Atenção é a junção das atitudes, dos comportamentos, dos compromissos, valores éticos, das funções, dos conhecimentos, das responsabilidades do profissional farmacêutico, né, na atenção aí para farmacoterapia, e na equipe como um todo, no que o técnico se inclui, né? Agora, muito bonita definição, linda, mas e na prática? Atenção, gente, atenção farmacêutica é o conjunto de orientações que nós damos para o paciente no uso correto do medicamento. Não só para o paciente, tá? Eu posso orientar a enfermagem, eu posso orientar os médicos, para quem eu estiver explicando sobre o uso do medicamento, tá? E aí, que é isso? Explicar o que, Dani? Bom, qual é o horário que você utiliza o medicamento? Qual é o melhor horário? Qual é a dose correta? Qual é aonde eu descarto corretamente esse medicamento? Porque ninguém fala sobre descarte, né? Quem aí em balcão, seja drogaria, próprio SUS, enfim, fala sobre descarte, doação de medicamentos. São todas as informações que a gente pode dar para o melhor uso ou uso racional do medicamento. Isso é a atenção farmacêutica. Já a assistência tem uma outra definição, tá? Definição: atividades relacionadas com o medicamento destinadas a apoiar as funções e as demandas de uma sociedade ou de uma comunidade. Envolve o abastecimento dos medicamentos em todas as etapas. Linda também. Mas e na prática? Em resumo, o ciclo da assistência farmacêutica é um ciclo que tem várias etapas que envolvem o medicamento. Desde que o medicamento é lá pensado, imaginado lá na indústria, na produção, até na produção no desenvolvimento, né? Até o uso pelo paciente. Esse medicamento, desde que ele é produzido até ele chegar na nossa mão enquanto paciente, ele passa por várias mãos, ele passa por várias áreas, ele passa por várias etapas. E são essas as etapas que a gente já estudou e vai relembrar agora da assistência farmacêutica. Então, a assistência farmacêutica é todo o ciclo que envolve o medicamento. Então, para isso, vamos relembrar um pouquinho o ciclo da assistência farmacêutica, né? Então, todo o ciclo, ele não tem fim. Ele começa e a hora que ele está finalizando, ele está começando de novo. Esse é o processo natural.
E aí a gente tem algumas etapas do ciclo da assistência farmacêutica. Pessoal, isso não cai em concurso, tá? Isso despenca em concurso público. Isso despenca em processo seletivo. Alguém que está na área farmacêutica, a gente não consegue trabalhar sem o ciclo. Você pode até não saber que você faz parte do ciclo, mas você faz parte e está inserido em uma das etapas. E, gente, em qualquer etapa que você estiver inserida, trabalhando, aquela etapa vai influenciar a qualidade do produto que vai chegar na mão do meu paciente. Todas as etapas têm a importância para esse processo inteiro do uso do medicamento ser ok, ser correto, ser de qualidade, tá? Então, lembrando, começamos na seleção dos medicamentos, programação, aquisição, recebimento, armazenamento, prescrição, dispensação. Na dispensação, em geral, a atenção farmacêutica está ligada na dispensação. E a gente não pode passar o ciclo sem falar em descarte de resíduos e farmacovigilância. Todas essas etapas estão inseridas e elas têm uma sequência, tá? Por exemplo, a farmacovigilância e o descarte de resíduos, ele não necessariamente ele fica aqui nesse ponto. Eu posso ter farmacovigilância na seleção, farmacovigilância na programação, na aquisição. A farmacovigilância e o descarte, ele é assim, se a gente puder, inclusive, se a gente puder deixar, por exemplo, até numa cor diferente aqui. Ah, mas por que, Dani? Por que numa cor diferente? Porque o descarte, ele pode estar inserido em qualquer uma dessas etapas. A farmacovigilância, ou seja, vigiar os medicamentos, pensar em menor reação adversa, eventos adversos, pensar em desvio de qualidade, está inserido em qualquer uma das etapas. Para ficar didático, a gente encaixa ela num lugar, mas que fique claro para vocês que esse item pode estar andando por qualquer uma das etapas, ok? Muito bem, então vamos lá, vamos discutir um pouquinho de cada uma dessas etapas, né? Vamos dar uma clareada e relembrar um pouquinho de cada etapa. Lógico que o meu foco aqui é o hospital, então eu vou estar sempre direcionando a linguagem aí para o hospital. Então, turma, o que é a seleção dos medicamentos? Quando a gente está internada, o médico, então eu tô lá internada no hospital e eu vou precisar de medicação. O médico, ele pode prescrever medicamentos dentro de uma lista padronizada de medicamentos. Ah, Dani, mas então existe um grupo de itens específicos para cada hospital? Exatamente isso. Então, essa seleção, ela depende muito de que hospital que a gente está falando. A gente está falando de um hospital adulto? A gente está falando de um hospital pediátrico? A gente está falando de um hospital um hospital para doenças crônicas? A gente está falando de um hospital para agudos? O que a gente está falando? Porque dependendo do tipo de hospital, você vai ter itens de medicamentos direcionados para aquele perfil que vai ser atendido naquele hospital. Senão, não faz sentido. Ah, vou ter itens que não são do perfil? A gente até tem itens gerais, obviamente. Mas tem itens que não adianta se eu mantiver aquele item em estoque alto. Ah, e não é do perfil que se usa? Ué. Por exemplo, eu compro muito leite todos os meses na minha casa. Ah, legal. Então você consome muito leite? Não. Uai, então por que você tem? Tá gastando dinheiro? Pra quê? Além de comprar, você ainda vai ter que descartar. E a gente sabe que medicamento eu não posso descartar em qualquer local. Eu preciso passar por um tratamento. Isso custa. Então, a gente, para fazer a seleção de medicamentos no hospital, você tem que pegar muito a característica daquele hospital. E ter itens padronizados, lista padronizada de itens para adequar ao perfil daquele hospital, ao perfil de pacientes. Então, pergunta, você acha que tem uma lista de medicamentos padronizadas? Ou os médicos prescrevem o que eles querem?
Não, eles não prescrevem o que eles querem. Eles prescrevem o que eles querem dentro daquela lista que tem disponível no hospital, que a gente sempre vai comprar aquela lista. Isso tem grandes vantagens ter uma lista padronizada. Ah, Dani, mas e se o médico quiser tentar um tratamento que não está na lista? Pode. Isso entra para um outro esquema dentro do hospital, dentro da farmácia, que se chama de medicamentos não padrão, ou medicamentos não padronizados. O que é isso? Quando o médico opta por um tratamento que não tem padronizado, que não está nessa lista. Só que isso implica, quero que vocês entendam isso, implica num custo. Porque quando eu compro, eu vou falar isso na aquisição, quando eu compro dos itens que são da lista padronizada, eu tô sempre comprando os mesmos. Então eu compro já pensando no estoque, eu já compro em grande quantidade, isso é mais barato. Quando eu tenho que comprar um item de emergência para um paciente só, entrando nesse item não padronizado, a gente paga muito mais caro por isso. Então, não é interessante financeiramente. É interessante quando o médico opta, ele fala, nossa, nesse caso, realmente eu tenho um estudo que comprou, porque não é assim, né? O médico vai lá e prescreve um item não padronizado e a farmácia sai comprando. Não. O médico precisa justificar por que ele quer aquele item. Aí, justificativa aceita. Aí a farmácia ou o centro de compras do hospital, né? Vai depender aí de quem faz o processo no hospital, vai comprar aquele item, ok? Então, nós temos a lista padronizada, tem cerca aí de 250 itens no hospital de médio porte, tá? E tem a lista, não tem lista não padronizada, tem os itens não padronizados quando o médico, naquele caso específico daquele paciente, ele acha que tem que comprar e a gente compra um não padrão, fora da lista padronizada, ok? Aí, por que, Dani, que a gente precisa de uma lista padronizada? Não ri não, a pessoa é meio louca. Por que a gente precisa de uma lista padronizada? A gente precisa porque reduz muito o custo. Esse processo reduz muito o custo, porque você tem sempre aqueles itens. Só que lembra, né, assim, a gente na seleção, é lógico que hoje eu abri um hospital. Hoje eu resolvi abrir um hospital hoje. Criei uma lista padronizada. Estudei, vi epidemiologia, vi quais as doenças mais aparecem naquela região, olhei o perfil do meu hospital, que tipo de pacientes que vai atender, fiz um estudo completinho e defini a lista. Ela vai ser para sempre a mesma lista? Lógico que não, né, gente? Tem itens que vão sendo descontinuados, tem itens que entram na lista. Isso vai depender do uso do medicamento, se realmente ele está sendo utilizado. Vai depender da farmacovigilância. Se aquele item que eu estudei, que eu coloquei na minha lista, se de repente daqui a um tempo ele começa a mostrar que ele tem muita reação adversa, que a efetividade dele está caindo, a gente vai alterar o item. Então, essa lista, ela é viva, ela é alterada conforme a necessidade, tá? Mas ela é boa porque ela reduz os itens para o médico ele ter uma efetividade na escolha, porque aquela lista contempla tudo que pode aparecer no hospital, né? E se não tiver, vai para o não padrão quando necessário. E diminui muito o custo, porque você compra tudo de uma vez. Então é muito interessante a lista padronizada no hospital, e todos os hospitais trabalham com lista padronizada, ok? Bacana. Programação. A seleção é selecionar quais os itens, beleza? A programação, ela responde as perguntas de quanto que eu devo comprar, quando que eu devo comprar. E é tudo baseado na demanda. O item do ciclo da assistência de programação, resumindo, gente, é controle de estoque. É olhar para o consumo médio mensal, para o tempo de ressuprimento, para o estoque mínimo, para a curva ABC, finita curva ABC, fantástica, curva XYZ. Olhar para as técnicas de PVPS, primeiro que vence, primeiro que sai, que é o FIFO, né? First in, first out. Essas técnicas que vocês já viram, já discutiram no curso, fazem todas parte da programação. Eu programo quanto comprar, quando comprar dos itens que
que a seleção me respondeu, ok? Então, essa é a nossa programação. E na programação entra qualificação de fornecedores. Comprar sempre de fornecedores qualificados, ok? Muito bem, então eu selecionei os itens, eu programei quanto que eu vou comprar de cada item, só que até agora eu não comprei, tá? O item de compra é na aquisição. Então, o vizinho fala compra. Nós, da área da farmácia, tecnicamente falamos aquisição. Aquisição é realmente a compra. É sentar lá e comprar os itens, que a seleção falou qual item e a programação falou quanto que eu tenho que comprar. Aquisição é ir lá e comprar, é a compra. Se for pelo SUS, a gente vai ter a licitação, que vocês já viram SUS, então vocês lembram da licitação. A licitação, só para relembrar, é aquele processo que é aberto para que a gente faça a compra para o SUS, que aí abre-se, geralmente sai em diário oficial, né? Abre para 3 laboratórios entrarem na concorrência. Então, eu preciso de 100 mil unidades de pirona comprimido 500 miligramas. Aí os laboratórios que querem vender para o SUS se inscrevem nesse processo e aí o SUS vai optar aquele laboratório que cumprir tudo que o SUS quer, entregar da forma correta, tiver o item tem biodisponibilidade e bioequivalência, o item tá correto e o mais barato ele vai comprar. Desde que não é só o mais barato, tá? Isso aí eu falo muito não ser do SUS. É comprado aquele item que exija tudo, o SUS consiga exigir todos os itens que ele quer e aquele laboratório consegue cumprir todos os itens. Até em relação à entrega, porque não é interessante entregar tudo de uma vez, porque assim a gente não tem onde armazenar. Aí a indústria fala assim, não, eu te entrego parcelado, eu te entrego por mês, quanto você precisa. Isso é uma vantagem. Então, ganha a licitação quem cumprir todos os itens que o SUS pede e for mais barato. Já se for a rede particular, em geral, a rede particular também faz essa cotação para 3, para ver dentre os 3 quem tem o mais barato. Geralmente, o particular faz da mesma forma. Só que não é chamado de licitação. Licitação é um termo público, tá? Mas, geralmente, o particular ele vai fazer uma compra direta, a gente chama de compra direta, só que ele vai fazer uma cotação também para ver qual laboratório pode oferecer mais vantagens, tá? E aí, a gente compra o item. Beleza, comprou o item, compramos, tá tudo certo, compramos o item certo, na quantidade certa, pra entrega certa, compramos, agora precisa receber, né? Comprei, não vai ficar lá pra sempre na indústria, a gente precisa receber isso no hospital. E aí, essa é uma etapa extremamente burocrática. Essa é uma etapa que, assim, é bem... As más línguas diriam chatas, né? Eu digo burocrática. É uma etapa que eu preciso ter muita atenção. Não que as outras etapas eu não tenha, mas vem por quê? Vem ver por quê. A gente tem que conferir tudo que é especificado. Então, quando eu recebo, comprei um sapato. A hora que você abre a caixa do sapato, você vai olhar se é o sapato que você quer, concorda? Ah, comprei uma roupa, eu comprei um livro, eu comprei alguma coisa. Quando você compre, você não comprou na hora, você vai ser entregue pra você, a hora que chegar, você vai olhar e vai falar assim, foi o item que eu quis, era o item que eu comprei. No medicamento é a mesma coisa, só que em medicamento eu tenho um monte de coisa pra ver. Eu tenho que ver o laboratório, eu tenho que ver a nota fiscal, talvez por isso seja a parte chata, burocrática chata. Ver nota fiscal, ver a quantidade, se está sendo entregue a quantidade certa, se a forma farmacêutica está certa. Então, tem um monte de coisa que pode acontecer no recebimento, se eu não olhar todos os itens. E, gente, abre a caixa do que está chegando. Abre mesmo. Teve uma situação que aconteceu na época que eu estava trabalhando em hospital. Não foi no hospital que eu trabalhava, mas todo mundo ficou sabendo, porque era o fornecedor, tem a distribuidora, né? Então, como podia ser de qualquer hospital ali, a gente ficou todo mundo de olho, né?
E o que aconteceu? Quem recebeu, deu entrada, assinou que recebeu tudo certo. O pior é que foi aberta a caixa, tipo assim, pensa. Embalagem primária é a que está em contato direto com o medicamento. Então, por exemplo, o blister. A embalagem secundária é a caixinha que o blister vem dentro, ok? Vocês já sabem, né, o que é embalagem primária, secundária e terciária. E a terciária é a caixa de papelão, é a caixa de transporte. O que o profissional que fez o recebimento fez? Ele cortou aquela fita adesiva, abriu a caixa de papelão e olhou, a primeira fileira estava lá completa de caixinhas de embalagem secundária dos medicamentos. Aí ele deu ok no recebimento e o entregador foi embora. O que aconteceu? Gente, a hora que eles foram armazenar, tirar da embalagem terciária da caixa de papelão, tinha sido feita uma fraude que eles colocaram um suporte. E aí, esse suporte, as embalagens estavam todas nesse suporte. Então, a hora que eu abri a caixa, parecia que estava tudo cheio. Só que quando eles tiraram aquela primeira fileira, embaixo estava vazio. Eles colocaram um suporte assim e colocaram a primeira fileira aqui, ó, segurando. Só que embaixo não tinha nada, não tinha caixa. Ela era vazio, era oco. Eles puseram o suporte só pra fingir que tava até a boca, mas não tinha. E ele deu a entrada que ele recebeu tantas embalagens e ele não tinha recebido. Ele não tirou. Pode isso? Foi uma fraude. Enfim, e aí todo mundo ficou sabendo na época, né? Quem que era a distribuidora, quem que era o laboratório. E na época foi instaurada a investigação. Então, conferir todos os itens da nota fiscal é fundamental, ok? Conferência dos laudos, olhar os medicamentos industrializados, se é insumo, se é correlato, o que for. Você tem que olhar todos os itens da nota fiscal para dar a sua assinatura linda no papel que você recebeu. Porque, gente, depois que você recebeu, assinou e o entregador foi embora, até você... Aí você acha o erro... Até você explicar que focinho de porco não é tomada, aí o hospital já ficou desabastecido, o paciente lá no leito precisando do medicamento, você não recebeu a quantidade certa, acabou. Até você mostrar pro cara que aconteceu um erro no processo, até isso ser trocado se for um item errado, enfim. É muito pepino na hora do recebimento. Então, a dica que eu dou, a orientação que eu dou, destina um bom tempo para o recebimento, porque apesar de ser uma etapa burocrática, ela é fundamental para a gente não ter problema. Muito bem, agora eu recebi. Depois que eu recebi, eu vou ficar com isso lá na minha mão, né? Eu preciso armazenar. Aí entra a etapa do armazenamento. E aí, gente, na farmácia hospitalar tem um item diferente, tem um item a mais no armazenamento. Então, vocês já sabem aí várias técnicas de armazenamento, né? Agora, no hospital, a gente tem uma a mais. A gente tem a primeira etapa, que é a que todo mundo conhece, que é o almoxerifado. É o estoque, né? Aí, pensar que a gente não pode armazenar medicamento direto no chão. A gente tem que pôr em pallets, lembram disso? A gente não pode armazenar direto no teto. A gente não pode grudar na parede, porque transfere umidade e temperatura. A gente tem que respeitar a regra de empilhamento. Tudo isso. Por quê? Porque a gente precisa garantir a qualidade desse medicamento. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não é só isso. A gente tem as temperaturas que a gente precisa olhar. Se é um medicamento termolábil, né? Um medicamento que precisa de refrigeração. Qual é a temperatura de refrigeração? O medicamento controlado, onde ele fica. Então, nós temos todos os itens aí para pensar no armazenamento correto. Porém, na farmácia hospitalar, eu tenho, além do estoque do almoxerifado, eu tenho uma segunda etapa de armazenamento, que são o armazenamento dos medicamentos fracionados. Nós vamos olhar ainda dentro da OCD hospitalar para o item armazenamento, porque é fundamental, então a gente vai ter mais uma discussão de armazenamento para relembrar algumas coisas, tá? Agora, uma coisa que eu já posso dizer para vocês, os medicamentos na farmácia hospitalar, eles são fracionados item por item.
Porque quando eu vou mandar, farmácia hospitalar, eu vou mandar uma medicação pro meu paciente internado, eu não vou mandar o blister inteiro. Eu vou mandar um comprimido. Eu não vou mandar o frasco de xarope todo. Eu vou mandar a dose. Bom, isso a gente chama de medicamento fracionado. Então, aqui é um exemplo do que a gente faz mesmo na farmácia hospitalar. E muitas vezes o técnico que faz, né? A grande maior parte das vezes é o técnico que faz esse processo. A gente fraciona item por item e colocamos a etiqueta com o código de barras e o nome do medicamento, qual que é o laboratório, lote e validade. Isso nós vamos ter uma aula específica de fracionamento, ok? Que a gente vai ver todo esse processo. Aqui uma ampola, ó, essa não vai dentro de um plástico, porque ela é uma ampola maior, a etiqueta vai em cima da própria ampola. Ó, etiqueta, isso são itens fracionados. E aí, os itens fracionados na farmácia hospitalar, eles são armazenados nos bins. Esse é o nome do local que a gente armazena. Bins ou caselas. Casela de casinha pequenininha. O que é um bin, Dani? É isso aqui, ó. Isso é um bin. Essa gavetinha, é que a gente não puxa assim, né? Ele é um suporte pra gente colocar todos os itens fracionados. Se o item fracionado é de maior volume, ó, ele vem pro bin maior. Ok? Então, os bins, olha lá. Comprimidos, que são mais leves, ficam em cima. Também regrinha de armazenamento. Itens mais pesados embaixo. Esses são os bins. Olha lá. Bins. Então, tudo que é fracionado está aqui nos bins na farmácia hospitalar. Se for medicamento controlado, onde que ele fica? É a mesma regra de drogarias e do SUS. Portaria 344. Itens de medicamentos controlados, portaria 344, são os tarja preta e alguns tarja vermelha, né, de retenção. Eles ficam armazenados dentro de armário fechado com chave de posse do farmacêutico. Essa é a norma pela lei, né? E ó, eu não sei se vocês conseguem ver aqui pela foto, mas ó, olha o armário fechado e o bin lá dentro. Então, Dani, os bins com os medicamentos controlados fracionados ficam dentro dos armários? Sim, dentro dos armários fechados, ok? Ah, Dani, e aí aqui tá um estoque, tá? Aqui um estoque, ó, armários, não pode ir direto no chão, regrinha de empilhamento, ok? E os termolábeis? Geladeira, ok? Aqui é uma geladeira específica para medicamentos, tá? Essa geladeira, ela tem um controle digital, já é uma nova tecnologia, mas pode ser uma geladeira até de uso que é utilizada domesticamente, geladeira comum, tá? Desde que ela seja específica para medicamentos. A gente não pode ter nenhum item armazenado junto com medicamentos. Medicamento é exclusivo. E isso, ó, a Anvisa tá de olho. Lembrando, temperatura de geladeira, refrigeração, 2 a 8 graus Celsius. Não cai em concurso nem processo, tá? Isso despenca em concursos e essa pergunta aí e processo seletivo. E aqui o estoque geral, né? Nada armazenado direto no chão, regra de empilhamento, sempre as etiquetas viradas para frente e nada pode ser armazenado até o teto. Mas nem tudo são flores, né? Nós temos as denúncias do processo, né? Ó, armazenado de forma incorreta, não respeitando regra de empilhamento, caixas abertas, exposto à umidade, exposto à eletricidade, umidade, olha a regra de empilhamento aí, olha isso, né? Que qualidade que está esse medicamento, ok? Bom, aqui só para exemplificar, essa foi uma denúncia, essa é de 2014. O estoque de medicamentos funciona sem climatização adequada, tá? Nós já temos um histórico aí de várias denúncias que vieram à mídia de itens que estavam armazenados fora da temperatura correta, tá? Nesse caso aqui, a temperatura estava em 33,2, sendo que, pela lei,
medicamentos de ordem geral são de 15 graus até 28 graus é o recomendado, tá? Teve uma denúncia uma vez que era na indústria, que o almoxarifado da indústria estava a 44 graus, fritando o medicamento, né? Você perde a qualidade, pensando em armazenamento, ok? Muito bem, agora sim, eu fiz a seleção, fiz a programação, fiz a aquisição, recebi, armazenei. Tá tudo armazenado, fracionado nos meus bins, tudo lindo, esperando o quê? A prescrição. Aí, em cima da prescrição, a gente vai dispensar o medicamento. E aí, gente, aqui eu coloquei um exemplo de prescrição, né? Aqui tem um cabeçalho com o nome e a orientação, né? A orientação não, as informações sobre o paciente, código de barras, porque no hospital a gente consegue a rastreabilidade, tudo. A prescrição é código de barra, tem código de barras, cada item fracionado, vocês viram lá na etiqueta, né, que tem o código de barras. Aqui a prescrição é um exemplo de prescrição informatizada e nós vamos olhar em uma próxima aula aí com um olhar bem específico para a prescrição, tá? Dentro do hospital. Muito bem, aí veio a prescrição, o que nós, farmácia, vamos fazer? Dispensar, tá? E aí, turma, na dispensação, cada hospital trabalha por um sistema diferente de dispensação hospitalar, tá? Nós temos, resumidamente, 3 tipos de processo de dispensação hospitalar, tá? Que nós vamos ver no final da UC, item por item, que é sistema coletivo de dispensação, é um tipo. Nós temos o sistema de dispensação por dose individualizada, que é por 24 horas, e sistema de dispensação dose unitária, ok? Dentro da unitária, nós temos a unitarização de doses. Esses tipos de dispensação hospitalar, unitarização, tá certo? Esses tipos de dispensação, nós vamos discutir tipo por tipo. Eu posso trabalhar num hospital que tenha coletivo individualizada, coletiva e unitária individualizada, aí depende, aí a gente chama de misto, tá? Nesse momento, o que eu preciso que vocês saibam que no hospital nós temos tipos de dispensação diferentes. Ele pode dispensar todos os medicamentos junto, esse hospital pode dispensar medicamentos por paciente, por 24 horas, por horário, por 6 horas, depende do esquema do hospital. Aí, quando a gente entrar na parte de dispensação, a gente vai discutir isso um pouquinho mais a fundo, ok? Tudo bem? E aí, chegou a prescrição de forma informatizada. Se for prescrição manual, não se interna nesse hospital. Brincadeiras à parte, a prescrição manual, primeiro que ela já está em desuso, porque ela corre muito risco da gente dispensar medicamento errado. Inclusive na informatizada acontece, né? Mas a gente trabalha sempre para a segurança do paciente. Então, nós vamos ter uma aula também específica de segurança do paciente para descobrir um pouquinho mais do que é isso. Ok? Então, caiu a prescrição, eu analiso a prescrição, vejo se está tudo correto e vou nos meus bins retirar os itens, ok? E aí depende do esquema do hospital, da carinha desse hospital, coloquei algumas imagens aqui para vocês, tá? Muito bem, então dispensamos, essa medicação vai chegar no meu paciente. Via enfermagem, obviamente, que é a enfermagem que vai aplicar a medicação no paciente dentro do hospital.
Muito bem. Na dispensação hospitalar, fica uma outra observação. Nós não dispensamos para o paciente, ok? Nós dispensamos para a enfermagem. E quem vai aplicar no paciente é a enfermagem. E aí, para a gente completar o nosso ciclo da assistência farmacêutica, nós temos o descarte de resíduos, que eu ligo isso à dispensação para ficar mais fácil, mas pensa, em qualquer etapa pode ter descarte. Eu posso estar armazenando o item, caiu da minha mão, caiu no chão, quebrou uma ampola. Vou ter que descartar. Eu nem armazenei ainda, já vou ter que descartar. Então, nós temos lá o lixo, né? O resíduo grupo B, que é produto químico, saco laranja, vocês já devem ter visto, né? E o reciclável também, que é todo papel, plástico que não estiver em contato com o medicamento é descartado também. E os nossos pérfuro cortantes, seringas, mas principalmente os vidros das ampolas, a gente descarta muito aí quando quebra, tá? E a gente vai ter uma aula específica também. O ciclo, gente, é pra gente abrir todas as ações que a gente faz na farmácia hospitalar. E durante a UC, a gente vai desenvolvendo item por item conforme a gente precisa, tá bom? E a farmacovigilância, que acontece também no processo todo. Farmacovigilância é vigiar os medicamentos, então observar as reações adversas, medicamentos, os eventos adversos, os desvios de qualidade, ok? Pra gente buscar medicamentos cada vez mais seguros. E a gente também vai falar de farmacovigilância depois em outro momento da UC, ok? Então, vamos ver se ficou claro. Agora sim, voltando ao ciclo completo, seleciono os itens que vai ter na minha lista padronizada, programo quando e quanto comprar de cada item baseado no controle de estoque, faço a aquisição, é a compra, ou por licitação ou compra direta, recebo olhando todos os itens da nota fiscal, armazeno conforme as boas práticas de armazenamento, prescrição médica ou de qualquer profissional que seja habilitado para prescrição, mas no hospital em geral medicamento é prescrição médica sim, informatizada de preferência, e a gente dispensa com atenção farmacêutica. Se a enfermagem ligar, olha, eu tô com um paciente nessa situação, eu posso macerar o comprimido? Quando você vai fazer essa orientação, é atenção farmacêutica. O médico liga, nós temos tal medicamento na lista padronizada? Ah, temos. Isso é atenção farmacêutica. Ah, qual que é o melhor horário para tal medicamento? Atenção farmacêutica. Tudo que eu tiver dando de informação é atenção farmacêutica. E a nossa farmacovigilância e descarte que pode estar inserido em qualquer etapa do nosso ciclo, ok? Então, esse é o ciclo da assistência farmacêutica, que acontece em qualquer área. Esse ciclo acontece na drogaria, acontece no SUS e acontece na farmácia hospitalar. Então, mais uma vez, a gente discute o ciclo da assistência farmacêutica. Ok? Beleza? Obrigada, gente. Até o próximo.